Fala, conectados, tudo bem? Professor Derosso hoje aqui para a gente estudar um assunto muito legal que cai em concurso e vestibulares, que é regra de 3. E a gente vai ver regra de 3 simples e composta. Vamos juntos? Antes disso, roda a vinheta! Fala, conectados, tudo bem? Vamos para a regra de 3? Mas antes, deixa o seu like, ativa o sininho aqui para você receber as notificações e compartilhe. E pode comentar nossa aula de hoje. Tudo bem? Vamos para a regra de 3? Calma lá, calma lá. Antes da gente estudar a regra de 3, nós temos que desvendar alguns mistérios, para que quando a gente caia lá na regra de 3, tudo esteja conectado. Tudo bem? Primeiro a gente tem que saber o que é uma razão. Razão é uma divisão. É uma divisão. A razão é uma divisão. Lembra que isso aqui é uma fração e aí esse aqui é numerador e esse é o denominador? Quando a gente está tratando de razão, esses carinhas têm um nome. Quem é, professor? Esse de cima é o tal do antecedente. E o de baixo, professor, é o consequente. Tudo bem? Então, uma razão é uma divisão. E o de cima se chama antecedente e o de baixo, consequente. Tudo bem? Razão é só uma divisão. Tudo bem? E agora, professor, agora nós vamos descobrir o que é uma proporção. Uma proporção é uma igualdade entre duas razões. Dá para repetir, professor? Sim. Uma proporção é uma igualdade entre duas razões. Ou seja, nós vamos comparar duas razões. Tudo bem? Olha só. Existe uma regra que fala que em toda proporção o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Repetindo, numa proporção o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Professor, eu não sei quem é os meios e muito menos quem é os extremos. Aqui no canal Conectados, nós vamos sempre facilitar a sua vida. Olha só que dica bacana. Para descobrir quem é o antecedente e quem é o consequente, para descobrir quem é o meio e os extremos, basta vocês colocarem uma cordinha aqui, ó. Olha aqui a cordinha unindo as razões. Tudo bem? Agora, o que eu faço, professor? Estica essa corda. Olha que dica bacana, nunca ninguém me ensinou assim. Você pega essa corda e estica. Quem que está lá no começo? O A. Depois, professor, o B. Depois, o C. E, por fim, lá no finalzinho da corda está o D. E o que fala a proporção? Que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Olha só, o produto dos meios é igual aos produtos dos extremos. Então, numa proporção, o B e o C são os meios, e o A e o D são os extremos. Tudo bem? E quando eu multiplicar os meios e multiplicar os extremos, vai dar o mesmo número. Tudo bem? Agora, olha só, para a gente encerrar esse primeiro passo da regra de 3, eu preciso saber o que é uma grandeza. Porque aqui eu divido duas grandezas e aqui eu comparo duas grandezas. Uma grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou que pode ser contado. Uma grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou contado. Tudo bem? Agora, uma
pré-aula de como se resolve a regra de 3. Nós vamos ver já o que são grandezas diretamente proporcional, o GDP, e o que é grandezas inversamente proporcionais, o GIP. Tudo bem? É só um minutinho que eu já coloco no quadro os dois tipos de grandeza para você. Vamos lá, então, estudar grandezas diretamente proporcionais. Olha só, esse símbolo aqui, ó, quer dizer que A é proporcional a B. Tudo bem? Olha só o que acontece nas grandezas diretamente proporcionais. Não esquece disso. A divisão dá uma constante K. Tudo bem? Grandezas diretamente proporcionais, a divisão dá uma constante. Já a gente vai ver isso na prática. Olha só. Um exemplo aqui para a gente descobrir o que é grandezas diretamente proporcionais. Olha só, eu tenho um automóvel e com 100 litros de gasolina ou álcool ou diesel, eu faço 400 quilômetros. Tudo bem? Com 100 litros de combustível, eu rodo 400 quilômetros. E agora, se eu tiver 200 litros de combustível, quantos quilômetros eu vou percorrer? Mais ou menos? Será que é mais ou será que é menos? Claro, é óbvio, né? Que se eu tenho 100 litros de combustível e eu rodo 400 quilômetros com o dobro de combustível, naturalmente eu vou dobrar a minha distância percorrida, ou seja, eu vou percorrer com o dobro de combustível, o dobro da minha distância. Tudo bem? Sim ou não? E olha só, lembro que na grandeza diretamente proporcional, a divisão entre grandezas me dá uma constante. Olha só, vem para cá. 100 dividido por 200 dá 0,5. E 400 dividido por 800 dá essa constante meio aqui, ó. Meio aqui. Ou seja, a divisão entre as grandezas dá uma constante. Pode dar um exemplo, professor? Sim. Olhem só aqui, no prêmio de uma loteria, quem comprou uma cota ganhou 5 mil. Quem comprou 2 cotas ganhou 10 mil. Quem comprou 3 cotas ganhou 15 mil. Quem ganhou 4 cotas ganhou 20 mil. Agora, olha só, vem comigo. Se eu pegar essa constante 1 e dividir por 5 mil, vai dar 0,002. Se eu pegar 2 dividido por 10 mil, vai dar 0,002. Se eu pegar 3 e dividir por 15 mil, vai dar 0,002. E se eu pegar o número de cotas e dividir aqui pelo prêmio, ou seja, 4 dividido por 20 mil, também vai me dar 0,02. Tudo bem? Grandezas diretamente proporcionais. Aumenta aqui, aumenta lá. Grandezas diretamente proporcionais. Aumenta aqui, tem que aumentar aqui. E o mais importante, numa grandeza diretamente proporcional, a divisão entre as grandezas me dá uma constante. Tudo bem? Já, grandezas inversamente proporcionais. Neste momento, grandezas inversamente proporcionais. Tudo bem?
Se lá na grandeza direta aumenta aqui, aumenta lá, o que vai acontecer aqui? Deve acontecer o seguinte, se eu aumentar aqui, deve diminuir ali. Tudo bem? Olha só, o que eu tenho que saber da grandeza inversamente proporcional? Que o produto agora das grandezas é uma constante. Lá na grandeza diretamente proporcional, a divisão entre as grandezas me dá uma constante. Aqui nas grandezas inversamente proporcionais, o produto entre as grandezas me dá uma constante. Tudo bem? Olha só. Eu pego o meu carro e ando a 100 km por hora. 100 km por hora. E eu quero chegar numa cidade e se eu rodar a 100 km por hora, com essa velocidade, eu chego nesta cidade em 2 horas. Em 2 horas. Agora, olha só. Se eu diminuir a velocidade para 50 km por hora, olha só, se eu não domino muito bem grandezas, olha o que vai acontecer. Eu posso cometer o erro de multiplicar aqui, multiplicar cruzado, tá vendo? Multiplicar cruzado. E o que vai acontecer? Se eu multiplicar cruzado e isolar o x, eu vou chegar num resultado aonde, se eu andava a 100 km por hora, nesta velocidade, e cheguei nessa cidade depois de 2 horas, se eu simplesmente multiplicar cruzado, eu vou chegar aqui num resultado aonde é 50 km por hora, eu vou levar 1 hora. Como assim, professor? Eu diminui a velocidade e estou chegando mais rápido. Sim, porque você errou. Você esqueceu que aqui nós estamos lidando com grandezas inversamente proporcionais. Então, lá na grandeza direta, sim, eu poderia multiplicar cruzado, sem problema nenhum. Aqui tem que acender a luz de alerta. Olha só, para que esse resultado dê certo, eu vou ter que inverter esse lado de cá. Agora sim, se eu multiplicar cruzado, a gente vai ver que se eu andar com uma menor velocidade, eu vou levar mais tempo. Menos velocidade, mais tempo. Tá vendo que as grandezas são inversamente proporcionais? Olha o exemplo aqui. Você tem que tomar um remédio porque está doente. E o médico manda você tomar doses em mililitros, em ml. E lá na receita ele fala, se você tomar 5 ml, o tempo de reação desse remédio é de 2 horas. Se você tomar 4 ml, o tempo de reação é 2 horas,5. Se você, lá na frente, tomar 2 ml, a reação vai se dar em 5 horas. Se você tomar apenas 1 ml, vai levar um tempo de reação de 10 horas. Tá vendo que eu estou diminuindo a dose, e o tempo de reação está aumentando. Lembrando, nas grandezas inversamente proporcionais, a multiplicação dessas grandezas tem que me dar uma constante. Então, olha só, 2 vezes 5 vai me dar 10. 4 vezes 2,5 também vai me dar 10. 3 vezes 10 terços vai me dar a constante 10. 2 vezes 5, 5. E 1 vezes 10. 2 vezes 5 é 10, professor.
E 1 vezes 10 é 10. Tá vendo? Numa grandeza inversamente proporcional, quando eu multiplico as grandezas, vai me dar uma constante. Tudo bem? Para a gente finalizar grandezas, eu vou montar aqui, porque os vestibulares adoram relacionar grandezas e interpretação de gráficos. Então agora eu vou mostrar para vocês o gráfico da grandeza direta e o gráfico da grandeza inversa. Tudo bem? Tá aqui os dois gráficos que a gente vai analisar agora. Olhem só, lá nas grandezas diretamente proporcionais, lembra? A divisão entre as grandezas me dá uma constante K. Eu posso pegar esse Bzinho aqui, ó, que está dividindo e passar para cá multiplicando. Então, eu vou ter A igual a B vezes K. E isso para nós tem que ficar uma coisa parecida com isso aqui, ó. Y é igual a AX. Y é igual a AX. Sabe o que é isso? Isso é uma função linear. Uma função linear é aquela função onde a reta passa pela origem. E nós não estamos vendo grandezas diretamente proporcional e aonde aumenta um, aumenta o outro, sim ou não? Sim ou não? Então, olhem só, eu posso muito bem fazer assim, ó, olha só, se aqui for 3, sim ou não? Aqui também pode ser 3, desde que a minha constante dê 1. Se aqui é 6, aqui vai ser 6. E se aqui é 9, aqui também é 9. Sim ou não? Porque essa é uma grandeza diretamente proporcional. Sim ou não? Agora vem para cá. Olha só, a grandeza é inversamente proporcional e nas grandezas inversamente o produto entre as grandezas me dá uma constante. E na grandeza inversamente proporcional, quando um aumenta, o outro diminui. Então, se eu tenho um nono aqui, aqui vai me dar 9. Se aqui vai me dar 1/3, aqui vai me dar 3. E se aqui me der 9, aqui vai dar 1/9. Tudo bem? Olhem só, acreditem no professor Derosso. Isso é muito importante. O gráfico de uma grandeza diretamente proporcional é uma reta que passa pela origem. E uma grandeza é inversamente proporcional quando eu tenho uma semi-parábola ali. Tudo bem? Agora eu vou mostrar para vocês o objetivo da nossa aula. Mas aqui no canal Conectados, nada fica para trás. A gente tinha que fazer essa revisão para que você, aí do outro lado, quando for pegar um exercício de regra de 3, nunca mais você vai errar com esse monte de dica que a gente deu para você aqui. Tudo bem? Agora vamos resolver uma regra de 3 composta. Professor, você não fez um exemplo, nós não vamos resolver uma regra de 3 simples? Não precisa, porque o raciocínio é o mesmo. Quem sabe resolver uma regra de 3 composta, vai saber resolver uma regra de 3 simples. Vou colocar para vocês agora o exercício aqui no quadro. Tá aqui o probleminha que a gente vai solucionar. Olha só, 20 homens, quantos homens, né? 20 homens fazem em 6 dias 400 metros de um muro, trabalhando 8 horas por dia. Repetindo, 20 homens trabalhando 6 dias, durante 6 dias, fazem 400 metros de um muro,
trabalhando 8 horas por dia. 24 homens agora, 24 homens, trabalhando durante 14 dias, vão construir 700 metros de um muro. Quantas horas por dia eles vão ter que trabalhar para realizar esse trabalho? 20 homens, trabalhando durante 6 dias, fazem 400 metros de um muro. E eles trabalham 8 horas por dia. 24 homens, agora, trabalhando durante 14 dias, vão ter que construir 700 metros do mesmo muro, trabalhando quantas horas por dia? Aqui no canal Conectados, nós vamos te ensinar uma maneira simples, direta e eficaz de resolver um problema desse. Eu vou lembrar de novo, para se calcular uma regra de 3 simples, a gente vai fazer o mesmo raciocínio que esse aqui, tudo bem? Para a gente resolver uma regra de 3 composta, existem várias grandezas, sim ou não? 1, 2, 3, 4 grandezas. E nós vamos ter que analisar grandeza com grandeza. Tudo bem? Olhem só, como que eu faço para resolver isso, professor? É muito complicado? Você que está ligado aqui no Conexão Matemática, não. Você que é um conectado vai fazer assim. Primeira coisa que você vai fazer conectado é colocar uma seta, virada, direcionada para o X. Sempre assim? Sempre. Primeiro, seta para o X. Tudo bem? Agora, olhem só, façam de conta que não existe essas duas grandezas. Nós vamos comparar essa com a última. Faz de conta que não existe essa grandeza. Então, olhem só, na comparação das grandezas, se der mais, se der mais ou menos na nossa história, nós não vamos inverter a seta em relação a essa. Se der mais ou menos, nós não vamos inverter a seta em relação ao X. Agora, se der mais menos ou menos mais, nós vamos inverter. Ah, professor, você explicou antes que se aumentar um e aumentar outro, ou se diminuir um e diminuir outro, é diretamente proporcional e direto eu não inverto nada? Sim! Duas grandezas são inversamente proporcionais. Se uma aumenta e outra diminui, ou outra diminui e outra aumenta, eu tenho que inverter. Lembra no exemplo que a gente inverteu a segunda fração? Aqui a gente vai inverter as setas. Tá complicado? Não, olha só. Esquece essas duas, ó. 20 homens fazem um trabalho em 8 horas. Em 8 horas. Mais homens, o que vai acontecer aqui? Ele vai ter que trabalhar para fazer o mesmo serviço. Mais horas ou menos horas? 20 homens, faz de conta que você é o gerente da obra aqui. 20 homens levam 8 horas para fazer um serviço. Agora, para fazer o mesmo serviço, você tem mais homens. Mais homens, logicamente, eles vão construir em menos horas. Mais, menos, eu tenho que pegar essa seta e inverter. Repete aí, professor. 20 homens fazem um trabalho em 8 horas. Mais homens, eles vão precisar trabalhar menos horas. Mais, menos, eu inverto a nossa seta. Tudo bem? Agora, esquece essas duas grandezas. A primeira já está relacionada. Vamos relacionar essa com aquela lá do X. Sempre com o X, sim, professor. É ele que a gente quer encontrar. Olha só, em 6 dias, uma obra é feita trabalhando 8 horas por dia. Repetindo, eu tenho que fazer uma obra e essa obra é feita em 6 dias, trabalhando 8 horas por dia. Agora eu tenho mais dias para trabalhar.
eu tenho mais dias para trabalhar. Então, eu posso trabalhar com menos horas por dia. Mas com menos, a gente vai inverter também essa seta em relação ao x. Tudo bem? Em 6 dias, para fazer um serviço, eu tenho que trabalhar 8 horas por dia. Agora eu tenho mais dias para executar essa obra, então eu posso me dar o luxo de trabalhar menos horas por dia. Tudo bem? Agora vamos lá. Esquece essas duas relações que já foram feitas. Vamos para a última agora. Olhem só. Para fazer 400 metros de um muro, eu tenho que trabalhar 8 horas por dia. Sim ou não? Para fazer mais muro, eu vou ter que trabalhar mais horas. Tudo bem? Esquece os dias. Só estou relacionando a metragem. 400 metros de um muro, eu levo 8 horas. Para construir 400, eu trabalho 8 horas por dia. Para construir no mesmo tempo lá 700 metros de um muro, eu vou ter que, para entregar nesse tempo, trabalhar mais horas. Mais metros, mais horas. Esta grandeza agora, ela é direta. Eu não inverto em relação ao x. Tudo bem? Agora, olha só, eu vou reescrever tudo isso aqui embaixo e as setas que tiverem invertidas em relação ao x, eu vou inverter aqui embaixo. Então, olha só que sempre agora, quando eu fiz a minha análise das setas, faço a análise das setas, sempre o primeiro cara que vem aqui é o termo que está com x. Tudo bem? Olha lá, coloquei aqui. Agora, olha só, essa seta está invertida em relação a essa? Tá, professor? Então, eu vou inverter aqui. Vai ficar 24 aqui e 20 aqui. Tudo bem? Essa aqui agora, professor, essa também, ó, está invertida em relação a essa. Então, essa eu também vou inverter. Tudo bem? E essa seta não, essa seta está na mesma direção. Então, eu não preciso inverter nada. Tudo bem? Nesse exato momento, quando a gente reescreveu, eu posso fazer o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Sim ou não? Eu posso simplesmente multiplicar em x. Olha só, como que vai ficar, professor? Vai ficar aqui, ó, o x que multiplica 24, que multiplica 14, que multiplica 400. Tudo bem? E isso tudo tem que ser igual ao 8 vezes 20, 8 vezes 20, vezes 6, vezes os 700. Tudo bem? X vezes 24, vezes 14, vezes 400. Tem que ser igual a 8, que multiplica 20, que multiplica 6, que multiplica 700. Olhem só, eu não quero o valor de x, então nesse momento eu vou isolar o x. Todo mundo que está multiplicando o x vai passar para o lado de lá, dividindo. Então eu vou ficar com x é igual. Já estava no lado de lá, 8 vezes 20, vezes 6, vezes 700. Quem que vai passar para lá? Quem estava multiplicando. 24 vezes o 14, vezes quem, professor? Vezes o 400. Olhem só, conectados. Um professor, uma banca, quando analisa, quando ela monta uma questão, ela coloca esses dados que foram dados não de forma aleatória. Como assim, professor? Imagina, não se pode chegar nesse ponto aqui e sair multiplicando tudo. Isso não se faz.
esses números foram colocados de uma maneira bem adequada para que nesse ponto eu não precise multiplicar. Eu tenho que simplificar. Não saiam multiplicando que não daria tempo. Então tenham certeza absoluta que aqui eu vou poder fazer um monte de simplificações. Olha aqui a primeira. Esse zero eu corto com esse zero. Esse zero eu corto com esse zero. E olhem só, o 7 não é um múltiplo de 14, sim ou não? Sim, professor, é. Então eu posso simplificar esse por 7 e posso simplificar esse por 7. Quando eu simplifico esse por 7, dá 1. E 14 dividido por 7 dá 2. Tudo bem? Já simplificamos, sim ou não? Agora olha aqui, 6. 6 é múltiplo de 24. Então eu posso simplificar esse por 6, que dá 1. E 24 dividido por 6, 6 vezes 4 dá 24. Sim ou não? Agora olhem só, 2 vezes 4 não é 8? E eu tenho um 8 lá no numerador. Então 2 vezes 4 é 8. E esse 8 eu posso simplificar aqui com esse 8. Sim ou não? Esse número sumiu, esse número sumiu, esse número sumiu e esse número sumiu. Então, reescrevendo agora, vamos lá? Eu vou ficar com x em cima só sobrou o número 20. E embaixo só sobrou o número 4. Então, nesta divisão de 20 por 4, dá 5 horas por dia. Isso significa que 24 homens, durante 14 dias, para fazer esta obra de 400 metros, tem que trabalhar para entregar a obra no prazo 5 horas por dia. Tudo bem? Não esqueçam, compartilha, deixe seu like, pode comentar e ative o sininho. Até a próxima, meus conectados. Um abraço.